Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley novamente e essa é a nossa segunda aula de revisão de conceitos em química. Vamos lá? Em nossa última aula eu havia comentado com vocês que a matéria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa massa, que tem massa e ocupa espaço no universo, certo? Então, por conseguinte, a matéria vai ter massa e volume, o que a gente define como densidade. Não menos importante, a matéria apresenta algumas propriedades que são subdivididas como propriedades gerais, funcionais e específicas. As propriedades gerais, elas têm um caráter mais físico, como por exemplo a densidade, compressibilidade e consequentemente a forma qual determinada substância ou elemento está na natureza, sobre estado sólido, líquido ou gasoso, check. Por conseguinte, a propriedade funcional é basicamente a serventia dessa bagaça. Por exemplo, determinada substância apresenta um caráter ácido. O que seria esse caráter ácido ou esse caráter básico, esse caráter dióxido, esse caráter orgânico e etc. Firmezinha. E as propriedades específicas é basicamente aquele lance. Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente pode pensar que determinada substância apresenta uma cor e por aí vai. Então, são pequenas propriedades que é muito específica de determinado elemento ou de determinada substância. Firmeza? Nós havíamos comentado ainda da mudança de fases, que basicamente está atrelada ora com a mudança de temperatura, ora com aumento da pressão, certo? Claro que a gente viu que o qual maior a temperatura, maior vai ser a ebulição e a fusão. Com exceção da água, que o qual mais você aumenta a pressão, você diminui a fusão. Check? E aí eu quero pegar essa frase aqui, do Júlio Vermeer. Os obstáculos existem para serem vencidos. Quanto aos perigos, quem se pode orgulhar de fugir deles? Tudo na vida, tudo é perigo na vida. Firmeza? Então, gente, química, física, biologia, matemática, português, história, geografia, o que for, vai ser um obstáculo e vocês precisam encarar esse rolê de frente, mano. Não pode ter medo. Vai ter o rolê que vai ser mais fácil de passar? Óbvio, né, velho? Mas tem outros rolês que vai dar um pouquinho mais de dificuldade, mas nada impossível de ser transposto. Firmeza? Então, sangue nos olhos e bora lá. Como eu falei para vocês, é, tudo que ocupa espaço e tem massa é denominado como matéria. E a matéria, por conseguinte, é formada por átomos. Então, nosso ponto de partida nessa aula hoje é compreender o que é um átomo. Então, por exemplo, uma planta, um gato, o Faustão, o Homem de Ferro, a Palmeirinha, tudo isso daqui ocupa espaço, tem volume e, consequentemente, vai ser constituído por átomos. Capite? O rolê aqui do átomo é um rolê que é estudado desde a Grécia Antiga, velho. Então, já tinha o Demócrito e o Leucipo que estudavam. Tinha várias teorias, como a teoria do Flogisto e etc. Mas o Pro não vai ficar gastando tempo com isso aqui não, velho, porque não é para esse momento. O que eu quero que vocês entendam é que ao longo do tempo foram tendo vários modelos que foram propostos para tentar explicar o que é um átomo. A gente começa aqui com Dalton, que ele propunha a ideia de que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Isso lá no ano de 1808. Já o Thomson, ele fala o seguinte, mano, ó, te liga, o átomo ele funciona, ele é parecido com um pudim de passas, ou se vocês preferirem, uma melancia ou um panetone. Por quê? Você vai ter uma região que vai estar aqui constituída por cargas positivas e cargas negativas. Então ele que descobriu os elétrons, tá? Esse modelo aqui do Dalton é conhecido comumente como bola de bilhar. O do Thomson é conhecido como pudim de passas. E aí, mano, mais adiante aí, já no século XX, surge esse cara aqui, o Rutherford. Rutherford, que era um alemão. E ele falou o seguinte, velho, se liga. Você vai ter uma região aqui que vai ter as cargas positivas, que é um núcleo. E aí, ao entorno do núcleo, você tem várias camadas circuncidando ela, que é a eletrosfera, tá? Então ele identificou aqui a região do núcleo, onde você tem a concentração de prótons e nêutrons, a gente vai entender daqui a pouco o que é esse rolê, firmeza? E ao entorno do núcleo você tem a eletrosfera. Check? E aí, meninos e meninas, se você quiser chegar no crush, manda essa daqui, ó.
Meu amor por você era igual Dalton descreveu o átomo. Maciço, homogêneo, indivisível e indestrutível. Os mano e as mina pira na cantada química. Firmeza? E aí, a gente precisa agora entender, por conseguinte, o lance dos elétrons em prótons mais adiante. Elétrons são, basicamente, partículas subatômicas que têm um caráter negativo e os prótons positivos. E aí já dá uma ligada, mano. Se o Dalton falava que o átomo era homogêneo, ou seja, igual em todas as partes, indivisível e indestrutível, mano, se ele é indivisível, como que a gente pode ter uma subdivisão dentro do átomo de partículas? Então vocês vão vendo que ao longo do tempo, o rolê vai evoluindo. Tanto é que esse átomo de Rutherford, mais adiante, foi agora aperfeiçoado por um cara chamado Niels Bohr. E o Niels Bohr, mano, ele começa a utilizar aí várias teorias da física quântica. Então ele vai pegar lá dados do Planck, do Schrödinger e etc, uns caras aí da física, que começam a observar a matéria no seu nível assim mais foque diminuto. E aí o que o Bohr aperfeiçoa o modelo do Rutherford? Ele fala que ao entorno do núcleo você tem aqui camadas de energia, que a gente denomina como eletrosfera ou nuvem eletrônica, e consequentemente, quando a eletricidade passa através do átomo, o átomo pula de uma camada para uma de órbita maior, e quando ele volta para cá, ele vai fazer um rolê muito interessante. Aí você vai falar, mano, professor, você tá falando um monte de bagulho aí, a gente tá entendendo bulhufas. Provavelmente, fim de ano, você deva gostar de ver lá os fogos de artifício, certo? E aí vem a pergunta, mano, como que o fogo de artifício consegue emitir aquelas cores tão bonitas no céu? E a ideia é o seguinte, ó, P com pai. Ao entorno aqui do núcleo, você tem as camadas energéticas, certo? E esses subníveis que a gente vai agora denominar como órbita é o seguinte: vamos supor que você tenha um elétron aqui na camada K e eu adicionei energia. E aí, agora esse átomo, esse elétron, ele estava normal aqui, ele ficou excitado e pulou para a camada L. Só que o que acontece? Esse pulo aqui, que a gente chama de salto quântico, é um rolê que não vai ficar por infinito e além. A tendência natural é que esse elétron volte para sua camada de origem, e nesse processo de volta para a camada de origem, ele libera um rolê que a gente chama de fóton, certo? E aí, quando ele libera esse fóton, que é basicamente luz, você vai ver esses rolês. Firmeza? Esse rolê a gente chama de salto quântico, que é basicamente quando você adiciona energia, o elétron ele se excita, pula para uma outra camada, mas ele tende a retornar para sua camada original. Firmezinha? E aí, falando sobre o átomo, o que eu quero que vocês entendam? O átomo tem massa, e aí a gente vai comentar mais adiante sobre a massa atômica, que nada mais é do que a massa que está aqui existente em um átomo. O átomo ele apresenta número, que é o número atômico, que é basicamente o número de prótons existentes aqui no núcleo do átomo. E o átomo ele apresenta também o raio, que a gente denomina como raio atômico, que nada mais é do que a distância, a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos de um mesmo elemento. Mas calma que esse rolê a gente vai aprofundar lá na aula de tabela periódica. Firmeza? Mas vamos entender cada um desses conceitos? Primeiro, vamos lá. O que é o elétron? O elétron é uma partícula com carga negativa e ele apresenta uma massa desprezível. Firmeza? Então, toda e qualquer vez que a gente falar de elétron, é uma partícula com carga negativa localizada na eletrosfera. Já o próton, ele basicamente é uma partícula com carga positiva e fica no núcleo. Firme? O nêutron, ele apresenta uma carga neutra, ou seja, não é nem positivo nem negativo, e ele fica lá no núcleo. Então, o que a gente precisa entender? Prótons e nêutrons ficam no núcleo, elétrons ficam na eletrosfera. Firmeza? E aí, o que a gente precisa entender agora? Lembra-se que eu falei de massa atômica? A massa atômica nada mais é do que a somatória das massas de um átomo. E aí, já que os elétrons não possuem uma massa aí, que dá para a gente utilizar, que tem finalidade, a gente fala que é uma massa desprezível. Então, para calcular a massa atômica, o que a gente vai pegar? A gente vai fazer a somatória do número atômico, que nada mais é do que o número de prótons, mas o número de nêutrons, tá?
Então, por exemplo, ó, o chumbo. O chumbo ele apresenta uma massa atômica igual a 207, ou seja, a somatória de prótons e nêutrons dá esse número aqui. E esse número 82 a gente chama de número atômico. E o número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então quer dizer que o átomo de chumbo ele apresenta o quê? 82 prótons. E aí você vai falar, professor, e agora? Já que o número de massa é 207, e eu sei que o número de prótons é igual a 82, eu consigo calcular o número de nêutrons? Consegue. Se liga. Se 207 é o número de massa atômica e 82 é o número de prótons, só você fazer aqui. 207 é igual a 82 mais nêutron. Isola aqui, nêutrons é igual ao quê? 207 menos 82, você encontra aqui o número de nêutrons. Beleza? E aí, dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui, ó. Basicamente, a gente sempre vai representar um elemento químico por um símbolo, tá? Então, por exemplo, carbono. O carbono é o C, certo? E aí, ó, A significa o número de massa, que nada mais é do que prótons mais nêutron, ou número atômico mais nêutrons. E Z é o número atômico, que é o número de prótons. Então, essa esquematização, símbolo do elemento, em cima massa atômica, embaixo número atômico. Beleza? E aí, não menos importante, a gente ainda precisa entender que quando um átomo ele está no seu estado fundamental, quer dizer que o número de prótons e elétrons são iguais. Ou seja, vamos supor, se você tem 18 elétrons, você também terá 18 prótons. E aí, o que, que acontece? Se o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, o átomo ele vai estar eletricamente nêutron. Beleza? Então, não tem carga positiva. Fora dessa condição, ou seja, quando você tem um desbalanço entre o número de prótons e elétrons, você vai ter agora um íon. E aí o que seria um íon? É quando o átomo agora está eletrizado. Vamos supor, ó, se um átomo ganha elétron, ou seja, ele ganha mais carga negativa, ele vai se tornar um ânion, beleza? Então, basicamente, a gente vai representar sempre com um número negativo. Se um átomo perde elétrons, ele vai se tornar um cátion, ele vai ficar o quê? Positivo. O que significa isso daqui, mano? Se no estado fundamental elétrons é igual a prótons, se ele ganha elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então a tendência é ele se tornar um ânion, ele vai ficar negativo. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, então ele vai se tornar positivo. Beleza? E aí, consequentemente, eu preciso falar para vocês sobre um rolezinho aqui, que é isótopos, isóbaros e isótonos. Já vou falar um rolê para vocês. Isso aqui é uma puta mentira, que geralmente no ensino superior a gente não vê isso aqui, mas vestibular ainda adora perguntar dessa merda. Não sei por quê. Não me perguntem, o Pro pode pesquisar depois para falar. Mas é a pior burrada. Mas ó, se liga. O que, que é um isótopo? É uma situação na qual você vai ter. Ui, perdão. É uma situação na qual você vai ter elementos com o mesmo número de prótons, beleza? Então, o número atômico é igual entre esses elementos. Isóbaros é quando você tem elementos com o mesmo número de massa. E isótonos é quando os elementos apresentam o mesmo número de nêutrons. A gente vai fazer mais uns exercícios desde aqui em sala de aula, aí vai ficar mais fácil para vocês. Firmeza? Mas ó, isótopos, mesmo número de prótons, ou mesmo número de atômico. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. E como eu falei para vocês, a eletrosfera é justamente aquele conjunto de várias camadas que vão ficando aí em torno do núcleo. A gente tem 7 camadas, a K, L, M, N, O, P e Q, certo? Só que essas camadas, elas são subdivididas em subníveis energéticos. Então você tem, ó, 1s, 2s, 2p e por aí vai. Isso daqui a gente chama de diagrama de Pauling. E a gente vai entender o que é esse rolê, ó. No subnível S, você comporta 2 elétrons. No subnível P, você comporta 6 elétrons. No subnível D, você comporta 10 elétrons. E no subnível F, você comporta até 14 elétrons. E aí, essa distribuição de Pauling, para vocês não ficarem com medo, e aí tem um memênico aqui, ó, sem pão da fome, ó. S
P, D, F. S2, 4, P6, D10 e F14. Se vocês perceberem, ó, do S para o P aumentou 4, do P para o D aumentou 4, do D para o F aumentou 4. Beleza? Então, prosseguindo aqui que tem mais rolê para a gente conversar. Na próxima aula, a gente vai destrinchar agora esses conceitos de massa atômica, número atômico, compreendendo a tabela periódica. Então, pessoal, exercitem bastante, esquematizem isso no caderno, tirem as dúvidas, comentem aqui no vídeo, que eu vou tentando ajudar vocês nesse processo. Eu sei que a aula é muito corrida aqui, né, no YouTube, é só um resumo, mas é só para vocês conseguirem ter uma noção intuitiva do que foi comentado em sala de aula. Firmeza? Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha e é sobre isso, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.